oferece a você serviços fotográficos e filmagem para casamentos, aniversários, batizados e formaturas. E também serviço de estúdio. No Foto Estúdio Pérez, quando você leva seu filme para revelar, recebe outro inteiramente grátis. Seu filme é revelado em laboratório com equipamentos moderníssimos e pessoal altamente especializado, garantindo assim ótima qualidade para suas fotos. Foto Estúdio Pérez, tradição em fotografia. Boa noite. Associação Comercial programa festa para o Dia da Criança. Câmara de Vereadores é alterada. Estas e outras notícias vocês verão daqui a pouco na edição de hoje do Jornal da Cidade. Por determinação do TRE, a Câmara de Vereadores eleita no último dia 3 foi modificada. Houve a troca de apenas um nome que estava na primeira lista. O promotor de justiça explica o que aconteceu. O que realmente aconteceu para que o Francisco Eufrásio Neto fosse tirado da Câmara de Vereadores que foi eleito? Bem, não foi assim como você fala, tirado, né? Aconteceu o seguinte, em síntese. A Justiça Eleitoral de Ouro Fino recebeu o material do TRE para proceder à eleição de Ouro Fino. Nós fizemos, como vocês acompanharam, a apuração logo em seguida, a eleição, ao término da eleição, às 18 horas iniciou, não é? 18h30, mais ou menos, quase 19 horas, depois de chegar todo mundo e as urnas. E procedemos à apuração de inconfidentes primeiro. Quando chegou para darmos o resultado de inconfidentes, nós tínhamos lá o disquete normal enviado pelo TRE e assim por diante a eleição, os votos apurados de Ouro Fino. Chegando hoje de manhã, verificando as correspondências, o doutor José Luiz Gonçalves vê que havia chegado uma correspondência de última hora do TRE, dizendo que era para proceder à totalização e classificação dos vereadores com esse novo disquete. Por quê? Porque esse totaliza e computa as coligações. Porque aquele outro disquete, aquele outro programa enviado pelo TRE, não contava, na hora de fazer a totalização, não considerava as coligações existentes aqui nos municípios Ouro Fino e Inconfidentes. O que aconteceu? Doutor José Luiz, hoje cedo, recebendo essa correspondência, esse novo disquete, informou o TRE que já havia realizado as apurações, terminado a apuração dos 2 municípios, que já havia feito a divulgação, como proceder, porque já havia sido dado um resultado, uma divulgação, e já tinham sido eleitos os candidatos, todos já sabiam. O TRE informou, né? O TRE imediatamente processou isso lá e fez essa decisão, tá certo? Está aqui decidido, determinando ao juiz que aplicasse o programa 2.3, que é aquele que considera as coligações para efeito de contagem, totalização dos votos e classificação dos vereadores, que é a forma correta, na verdade, de se fazer. Tanto é que se nós verificarmos aqui a listagem, deixa eu ver o que eu tenho aqui. A listagem anterior, nós vemos aqui que a contagem é dos vereadores eleitos partido a partido. Não eram consideradas coligações aqui para efeito da classificação dos vereadores. E nessa nova listagem nossa, essa oficial, a segunda, nós vemos aqui que existe os partidos que estão coligados, os vereadores que foram eleitos por coligação estão aqui, tá certo? E, infelizmente, aí você perguntou por que ele foi tirado, né? É o próprio computador automaticamente processando o programa correto por determinação do Tribunal Regional Eleitoral, na hora de fazer a computação e classificação. O senhor Benedito Melhorini, que era o 13º eleito, ele foi para 6º e veio empurrando a listagem em que o senhor Francisco Eufrásio Neto, ele deixa de ser, tá certo, vereador, para ser incluído aqui nessa nova listagem que nós temos, o senhor Lauro Tandelli, que pela coligação PSD-PSDB conseguiu pela sobra fazer um vereador também. Ou seja, esse é o resultado oficial, pode até ser sujeito a mudanças, é sujeito a recursos, tá? Está sujeito a recursos, porque a lei faculta isso.
Agora, eu não vejo muitas esperanças de se modificar esse resultado, que para a Justiça Eleitoral de Ouro Fino é oficial, porque o Tribunal Regional Eleitoral, por determinação do Tribunal Regional Eleitoral, é que foi aplicado esse novo programa, que é o correto. Porque, por qual razão, então, seriam feitas as coligações pelas eleições proporcionais, no caso vereadores, e elas não seriam consideradas pela Justiça Eleitoral? Não poderia, aí estaria errado. Recurso sim caberia se mantivesse o outro resultado oficial, e se o doutor José Luiz não observasse isso hoje cedo e encaminhasse ao TRE, tá certo? Isso até poderia ser feito novamente, mas como já foi tudo processamento rápido via fax, o doutor José Luiz recebeu determinação para realmente aplicar o programa 2.3, que considera as coligações, e motivo pelo qual foi feita essa nova listagem de resultados. Não alterou substancialmente. Em Inconfidentes, só um instantinho, vou pegar aqui. Em Inconfidentes, nós verificamos também que na listagem, o senhor João Miranda dos Santos, de Inconfidentes, ele tinha sido eleito como o 9º vereador de Inconfidentes. Só que na hora de aplicar as coligações, o senhor Osias Rodrigues dos Santos, PMDB-PFL, tá certo? Estava na frente dele, ele conseguiu ser eleito, e o senhor João Miranda dos Santos ficou como suplente, no caso, o primeiro suplente do partido dele, tá? Então não houve uma alteração substancial. Em Inconfidentes, o senhor João Miranda dos Santos passou a não ser mais eleito, e em seu lugar ficou Osias Rodrigues dos Santos. E aqui, no caso, o senhor França, né, que todo mundo conhece como França, ele deixou de ser vereador porque foi eleito, na verdade, o senhor Lauro Tondelli. Tá bom? Isso por determinação do TRE e pela descarte de computação correta, considerando as coligações. Veja a seguir quais são os planos do novo prefeito eleito. O prefeito eleito de Ouro Fino, José Américo Butti, está em nossos estúdios e vai nos falar sobre sua eleição. Boa noite, José Américo. Como é que você está se sentindo em ser o futuro prefeito de Ouro Fino? Boa noite, Lidei. Boa noite, meus amigos de Ouro Fino. É uma satisfação muito grande poder estar aqui hoje, transmitindo a vocês a satisfação, a alegria de poder, né, nessas eleições, ter dado, então, a gente essa grande incumbência para esses 4 anos sobre as eleições desse ano, né? É uma satisfação muito grande, porque aí soma muita coisa aquilo que a gente sempre sonhou, sempre quis fazer, e particularmente as coisas ficam muito limitadas. E através então de uma administração, isso aí teremos condições de atender a muitas pessoas, a toda a sociedade, não é isso? E você é o único prefeito do PV a governar em Minas Gerais e talvez no Brasil. O que você tem a nos dizer sobre isso? É muito importante para mim, é uma honra muito grande, porque o PV, não sei se todos sabem, o PV é um partido fundado na Alemanha, é um partido internacional, é um partido que ele hoje ele é na Europa toda, né? Ele vem também, não só na Europa, como nos Estados Unidos. Ele é bem participativo, e agora, né, no Brasil, aqui em Ouro Fino, eu tive a oportunidade de confirmar que em Minas Gerais sou o único prefeito pelo PV. Então, é um grande partido, é um partido que possui grandes ideais. Eu analisei bem, vi as suas propostas, né? E atende perfeitamente aquilo que a gente sempre imaginou, sobre tudo aquilo que a gente sempre teve vontade de colocar em prática, e veio bater perfeitamente com a vontade da gente. E, José Américo, o seu governo terá apenas 2 vereadores do PV. Como você fará uma composição com os demais vereadores dos outros partidos? Bom, aí é interessante. Essa formação, como eu disse em algumas declarações já, essa administração, eu pretendo fazer ela da melhor forma possível, assim, muito participativa, onde
nós vamos somar toda uma sociedade, nós vamos somar todo o pessoal de Ouro Fino aí para que possa fazer uma administração junto com o povo, né? Então, nada melhor que com 13 companheiros, né? Nós não vamos atender às necessidades, às vontades e aquilo que for apresentado por cada um deles, né? E vamos empenhar para que cada proposta que for apresentada, tenho certeza absoluta que será em função da melhoria da qualidade de vida da nossa cidade, da população, e de forma alguma não seria assim uma composição, seria assim uma confirmação daquilo que eu pretendo fazer, que é o apoio total a todos os companheiros. Somos 13 vereadores e um prefeito, são 14 homens lutando para o bem de Ouro Fino e a sociedade. E como será os seus primeiros meses de governo? Já estamos trabalhando, já estamos montando o nosso plano de governo, pretendemos fazer uma transição antes do dia 1º de janeiro, né? Pretendemos, nesses primeiros 100 dias de governo, correr bastante, porque a necessidade se faz urgente, os assuntos assim de emergência mesmo, né? Vamos fazer um governo de 100 dias muito intenso para atender a essas necessidades que estão mesmo aí muito precisadas. José Américo, gostaríamos de agradecer a gentileza de sua presença em nossos estúdios e desejar a você muito sucesso no seu governo, e que é o anseio de todo o povo ourofinense. Obrigado. Eu que agradeço, Dedé, por essa oportunidade, poder levar a todos os telespectadores, né? Aqueles todos que me apoiaram. E também, eu não quero dizer que serei um prefeito só desses, de todos. Daqueles 15 mil eleitores que nós temos, 18 mil eleitores de Ouro Fino, ou seja, também da população, 35 mil habitantes nós temos em nossa cidade. Porque eu pretendo fazer e vou fazer um grande governo. E ele só será grande com a sua ajuda, com a sua participação. Conto também muito com a sua ajuda, mesmo. Quero agradecer de coração e a oportunidade também a vocês aqui da TV Cultura de Ouro Fino. E quero deixar bem claro, toda vez que precisar da minha palavra, da minha fala, né? Eu estarei à disposição de vocês aqui, viu? Ok. Veja a seguir, Escola Normal comemora a Semana da Criança. Sonho e fantasia. Isto é o que algumas peças de teatro que estão sendo mostradas querem passar para as crianças nas escolas da cidade. As peças de teatro são feitas pelas alunas do 2º e 3º magistério da Escola Estadual Francisco Ribeiro da Fonseca. A professora de literatura Tereza Beghini diz que há 5 anos ela realiza este trabalho com as suas alunas e que isto ajuda a despertar o interesse pela literatura. Qual que é o objetivo dessas peças que são mostradas para as crianças? Levar as crianças, primeiramente, a se divertir, a gostar de história, a sonhar, a assim ver coisas bonitas e ver como que as alunas do magistério esforçam para oferecer para eles algo assim bom que leve-os a ficar alegres e contentes. Depois que eles assistem às peças, as professoras sentem que há um progresso na procura pelos livros, pela literatura infantil? Acontece assim, porque o ano passado eu trabalhava na biblioteca e eu dava aula de literatura infantil. Então o interesse deles, depois de ouvir uma história, geralmente eles procuram livrinhos e levam quase que todas as semanas livros para ler em casa. Durante todo o mês de outubro, as meninas do magistério estarão apresentando peças de teatro para as crianças de todas as escolas de Ouro Fino. Todos os trabalhos fazem parte do currículo escolar das meninas. A peça apresentada hoje conta a história de Cinderela. Segundo as meninas que encenaram a peça, a história desenvolve o espírito sonhador nas crianças.
Bom, porque a Cinderela, sim, ela leva a criança a sonhar, né, um pouco. Porque geralmente as crianças estão um pouco afastadas, né, desse mundo de fantasia. Então a gente resolveu fazer esse teatro por isso. E parece que as crianças assimilaram bem o que as meninas mostraram. Bastou terminar a peça para que eles pudessem falar o que aprenderam sobre a história contada. Eles apresentaram muito bem a peça da Cinderela. O que a peça trouxe de novo para você? O que ela mostrou para você, a peça? É que sempre ter que aceitar o que as pessoas dizem. Passou, né, que da maldade da madrasta acabou sendo a alegria da Cinderela. Você gostou da peça? Gostou da apresentação das meninas? Foi muito boa. Nós agradecemos muito essa apresentação delas. Achei muito legal, assim, eu aprendi muito, assim, espero que um dia eu também faça um teatro, assim. O que você aprendeu com a peça? Aprendi, assim, educação, assim, não roubar as coisas dos outros, aprendi muitas coisas. Sabe que teatrinho a gente tá fazendo hoje? É da Cinderela mesmo. Mas quem sabe, meu amor? Ninguém! É pirulito! Eu posso contar um segredo pra vocês? E a madrasta começou a maltratar ela. E ela passou a ser criada. E as duas irmãs dela começaram a chamar ela de gata borralheira. Mas, a cada manhã, ela tinha a esperança de que um dia seu sonho iria se realizar. O sonho jamais irá se realizar. Mamãe de Cinderela, será que vai dar certo? Vilma, boa noite. Anastácia, esperem, esperem. Não é lindo? Gostam dele? Mamãe, ela não vai, não deixa ela ir, mamãe. Pratos, não é mesmo? Vejamos o que posso fazer. Varinha mágica, acabe com a tristeza e transforme Cinderela numa linda princesa. Cinderela! Eu não acredito. Não. A edição de hoje do Jornal da Cidade fica por aqui. Uma boa noite a todos e até amanhã.